Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da temporada 2 do nosso podcast Trabalhamos com o que Temos. E aqui a gente sempre vai trabalhar com o que a gente tem, mesmo que o que a gente tem seja nada. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é um tema que intitula o nosso podcast, que é Você Está Se Defendendo, né? Então é assim, existe uma frase que eu escuto muito, né? Quase todos os dias na clínica alguém aparece falando pra mim, que é: Juliana, eu não consigo. E hoje eu quero te contar uma verdade difícil de engolir sobre essa frase, e ao mesmo tempo libertadora, né? Que é o quê? Quando alguém me fala eu não consigo, eu preciso parar e avaliar, junto com essa pessoa, se realmente é incapacidade ou é defesa. Então bora que essa vai doer. Muito bem. Bom, como você já sabe, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. E não somente isso, também faço diagnóstico, né? Estou trabalhando ali com as pessoas para ajudá-las a ter uma saúde melhor, uma saúde mental melhor, né? E hoje a gente vai entender algo que muda completamente a forma como a gente se enxerga. Que é o quê? Talvez você não esteja travado, talvez você esteja se protegendo. E vamos lá. Bom, quando a gente fala em defesa psicológica, a gente não está falando de algo negativo, de algo patológico. A defesa são estratégias que o cérebro desenvolve para proteger a pessoa de experiências emocionais que já foram percebidas como ameaçadoras. Então você tem uma vivência, você tem um experimento ali, algo que você viveu na sua vida, né? Algo que você viveu na sua vida é meio óbvio, mas algo que você viveu ali, né? E você percebeu, o seu cérebro entendeu que aquilo é ameaçador para você. Quando isso acontece, a gente pega e a gente replica. O cérebro ele faz um processo de generalização e ele acha que qualquer coisa parecida com aquilo também é ameaçador. Em outras palavras, são formas de adaptação. Do ponto de vista psicológico e neurobiológico, o nosso cérebro aprende muito rapidamente a associar experiências emocionais intensas com perigo. Tá? Então, quanto mais essa experiência for perigosa, mais o nosso cérebro vai associar. Regiões como a amígdala, que faz parte do sistema de detecção de ameaça, registram situações que geram dor, vergonha, rejeição ou medo. E a partir dessas experiências, o cérebro começa a fazer algo que a gente chama de aprendizagem associativa, né? Ou seja, o cérebro começa a prever situações semelhantes e tenta evitar que a dor aconteça novamente. Uma vez não, na verdade, sempre que eu dou esse exemplo, eu falo muito que isso tem a ver com o nosso cérebro primordial, né? Que é a parte mais antiga do nosso cérebro. Por exemplo, a gente não sabia que leão machucava até ele comer a mão de alguém, né? Eu não sei de quem ele comeu a mão, você também sabe. O que você sabe é que não foi a sua. Mas você aprendeu que leão é um gato grande que não dá para fazer carinho. E o nosso cérebro, ele já vem com isso instalado na nossa cabeça, né? Então, por exemplo, tava lá a galera, homem das cavernas e não sei o quê, e aí eles viram um leão e eles foram acariciar o leão, porque é isso que se faz com gatos grandes. Né? Chega perto com a mão, no que chega perto o leão vai lá e come a mão deles. Pronto, resolvido. A experiência está completa, né? A gente conseguiu fazer a nossa aprendizagem associativa, não só para ele que perdeu a mão, mas para todos os outros que viram. Então é isso que acontece no nosso cérebro hoje, né? Imagina aí, uma criança ou um adolescente que foi criticado muitas vezes quando tentou se expor para falar em público ou mostrar algo de si mesmo. Todas as vezes que ele chegava e falava: olha a roupa que eu escolhi, olha que legal para onde eu vou, olha como eu sei falar, ele era criticado. O que o sistema nervoso dele aprende? Quando eu me exponho, algo ruim acontece. E a partir daí o cérebro constrói uma estratégia de proteção. Se eu não me expuser, eu reduzo a chance de sentir aquela dor de novo. Então veja que interessante, na psicologia comportamental isso está relacionado ao que chamamos de reforço negativo, né? Não é negativo porque é ruim, mas porque algo desagradável é removido, né? Então não é um reforço negativo porque eu estou tirando alguma coisa ou acrescentando uma coisa ruim. É um reforço negativo porque a gente está tirando uma coisa que é ruim, né? Então eu não estou acrescentando algo ruim, eu estou tirando. E quanto mais isso se repete, mais automático esse padrão se torna. Então você evita uma situação, a ansiedade diminui, o cérebro aprende que evitar funciona. Esse é o processo. Por isso é importante entender algo muito humano aqui. Muitas reações que hoje parecem bloqueios ou autossabotagens começaram como tentativas legítimas de proteção.
Então não é que você não consegue, é que você está tentando se proteger. Então evitar nem sempre é fraqueza. Na maioria das vezes é o cérebro tentando se adaptar com as ferramentas que tinha naquele momento. Porque o nosso cérebro, coleguinhas, ele também trabalha com o que ele tem, né? Um conceito muito importante aqui é o evitamento experiencial. Esse evitamento experiencial, ele é um termo que vem da terapia de aceitação e compromisso, e ele descreve uma tendência muito humana, assim, que é tentar fugir ou reduzir o contato com experiências internas difíceis, como emoções, pensamentos ou sensações físicas. Ou seja, quando algo dentro de nós gera desconforto, o cérebro tenta encontrar maneiras de diminuir ou escapar daquela experiência. Então, por exemplo, evitar conversas difíceis. Isso acontece quando alguém precisa falar algo importante, colocar um limite, expressar uma insatisfação, pedir algo, mas adia a conversa porque imagina que aquilo pode gerar conflito, rejeição ou desconforto. Então a pessoa pensa, depois eu falo. Agora não é um bom momento, é melhor deixar pra lá. E naquele momento a ansiedade diminui. Entenderam o processo? Olha o reforço negativo. O cérebro registra isso como alívio. Pronto. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, muito comum, é a procrastinação. Procrastinar não é simplesmente preguiça, tá? Tem diferença. Preguiça, você realmente não quer fazer a tarefa e você vai tentando empurrar a tarefa para frente. A procrastinação você quer fazer, mas você não rola, né? E muitas vezes a forma de evitar emoções difíceis, como o medo de fracassar, medo da avaliação, sensação de incapacidade, que são emoções difíceis, a pessoa precisa começar uma tarefa importante, por exemplo, né? Um trabalho, um projeto, um estudo, aí ela sente ansiedade. Por conta dessas emoções difíceis, o medo de fracassar, o medo da avaliação, aí ao invés dela começar, ela vai fazer outra coisa. Ela organiza a mesa, mexe no celular, responde mensagem, e quando ela adia, a ansiedade diminui temporariamente. Olha que curioso, né? A gente tem o mesmo conceito que a gente tinha lá na psicologia comportamental, né, que é o reforço negativo, que é de tirar algo que é ruim, que está acontecendo nesse momento. A gente tem hoje na arte como o evitamento experiencial, que é você não ter contato com essas sensações, né? Aí, o que acontece? O cérebro dessa pessoa que está passando por essa situação com a procrastinação aprende que adiar reduz o desconforto do momento. Então ela vai adiando, vai procrastinando tarefas, quando vai ver ter 1 milhão de coisas para entregar. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, também acontece muito em situações sociais, né? Então alguém que teme julgamento ou rejeição pode começar a evitar encontros, reuniões, interações, porque isso vai ativar a ansiedade. Então a pessoa vai dizer para ela mesma, eu já estou muito cansada para sair. Não, hoje eu não estou no clima, aí depois eu vejo isso. E quando ela não vai, o alívio aparece imediatamente, né? Olha só que interessante. E é aqui que entra algo muito importante sobre como o nosso cérebro aprende. Vamos ver isso um pouquinho. Quando você evita uma situação que gera ansiedade e você sente alívio, o cérebro registra a seguinte sequência. Pega aí comigo. Situação difícil, evitação, alívio. É isso que o cérebro registra. E esse alívio funciona como um reforço. Então a gente não tinha falado do reforço negativo, que tira uma coisa que é ruim. Esse alívio vai funcionar acrescentando uma coisa boa, né? E quanto mais esse ciclo se repete, mais automático o comportamento de evitar se torna. Então o alívio imediato ensina o cérebro a continuar evitando. E a gente não pode aceitar isso acontecendo com a gente, porque é disfuncional. Porque a gente não vai conseguir fazer o que a gente gostaria. A gente mal vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. E se a gente começar a pular as tarefas que a gente gostaria de fazer, porque a gente está evitando. Na psicologia comportamental, tem um conceito muito importante para entender por que evitação se repete, né? O reforço negativo, como a gente já falou. E aí, o nome negativo aqui não é de algo ruim, né? É apenas de algo desagradável. Então, foi algo desagradável que foi retirado da experiência. Em outras palavras, quando um comportamento faz o desconforto diminuir, o cérebro aprende que vale a pena repetir esse comportamento, né? Que é o que a gente estava falando ali. Então, olha que interessante. Então, reforço negativo é quando um comportamento aumenta porque ele removeu ou reduz algo desagradável. Por exemplo, você sente ansiedade, evita a situação, a ansiedade diminui, né? Então, você evitar a situação é o reforço negativo.
Do ponto de vista neurobiológico, o cérebro está o tempo todo tentando prever e reduzir ameaças. Regiões como a amígdala detectam sinais de perigo ou desconforto, enquanto áreas como o córtex pré-frontal, por exemplo, tentam avaliar como lidar com as situações. E quando você evita algo que estava ativando a ansiedade, o sistema nervoso percebe uma redução imediata de ativação. E essa redução é registrada como aprendizado. O cérebro conclui alguma coisa como: essa estratégia funcionou, bora repetir? E essa é a questão. Quando a gente tem um ciclo de evitação, a gente muitas vezes cai numa situação que é uma situação que vai tirar o estímulo ruim, vai tirar aquilo que está sendo difícil para a gente, mas isso vai ser feito de uma maneira muito complicada, muito onerosa, né? Então eu tenho uma situação difícil que gera ansiedade, aí eu evito, aí eu sinto alívio, eu estou reforçando o comportamento de evitar. E por que isso vira padrão? Porque o problema é que o alívio acontece no curto prazo. No longo prazo, o cérebro nunca aprende que aquela situação poderia ser tolerável. Então, nosso cérebro não vai aprender que tolerar o desconforto também é importante. Olha isso que legal. Como a pessoa nunca permanece tempo suficiente na experiência para perceber que ela é suportável, o medo continua existindo. Por isso, a evitação pode dar uma sensação momentânea de segurança, mas ela também mantém o problema ativo. Evitar resolve o desconforto de agora, mas ensina o cérebro a continuar com medo amanhã, depois. Né? E até aqui a gente entendeu algo muito importante, que evitar não é sinal de fraqueza, né? Na maioria das vezes é o cérebro tentando proteger a gente. E algumas defesas psicológicas começam como estratégias adaptativas, né? Então elas surgem porque, em algum momento da sua vida, aquele comportamento realmente ajudou você a lidar com algo difícil. Então, se evitar exposição reduziu a vergonha, se evitar o conflito reduziu a rejeição, se evitar o risco reduziu o medo, o que o cérebro aprendeu? Que isso vai funcionar para sobreviver. O problema da adaptação rígida é que, quando a estratégia se torna a única estratégia, aí nós temos um problema, né? Porque é quando o cérebro continua aplicando a mesma defesa, mesmo quando o contexto muda. Em outras palavras, o que antes era proteção começa a limitar experiências novas. E essa é a grande questão. Eu fiz um post no Instagram essa semana, inclusive, quem não me segue, vai lá no psi.juliana.marian, e que fala exatamente sobre isso. Como nós somos pessoas que, quando a gente foge de alguma coisa, ou quando a gente evita alguma coisa, a gente não consegue saber para o novo. Então, na psicologia, a gente sabe que o medo se mantém principalmente pela evitação. Quanto mais eu evito, mais medo eu tenho. Porque o cérebro só aprende que algo é tolerável quando tem a chance de experimentar e sobreviver àquela situação. É o clássico, quando você tem medo de baratas, se você não encarar, se você não for lá, se você não for resolver o problema, o seu cérebro não vai aprender que o seu medo é irracional. Se você sempre evita, o cérebro nunca recebe essa nova informação. Ele precisa de tempo para lidar com essa informação. Imagine alguém que evita conversas difíceis, por exemplo, como a gente já falou ali. No curto prazo, isso reduz a ansiedade, mas no longo prazo, essa pessoa acumula ressentimento, mantém relações superficiais e reforça a crença de que não consegue lidar com conflitos, né? E aí vem o paradoxo da proteção, que é o quê? Então acontece algo curioso. Aquilo que começou como proteção passa a limitar o crescimento, né? Uma defesa que nunca é revisada pode virar uma prisão. Se eu uso uma defesa da mesma forma todas as vezes, eu com certeza vou estar presa a ela de alguma forma. Por isso, muitas pessoas chegam à terapia falando assim para mim: eu não sei por que eu faço isso, mas eu faço. Mas quando olhamos com cuidado, a gente percebe que tem uma lógica, tem uma história de aprendizagem por trás, né? Então, você não tá quebrado, cara. Você não tá quebrada, né, garota? Você tá usando estratégias antigas para lidar com uma vida nova. Bom, quando a gente entende como a evitação funciona, surge uma pergunta natural, né? Como que a gente começa a sair desse ciclo? Na terapia cognitivo-comportamental, a mudança raramente começa enfrentando tudo de uma vez. Não é assim. Você não vai chamar baratas para almoçar com você, caso você esteja evitando antes. Né? A gente vai trabalhar um princípio que se chama exposição gradual.
Então, na TCC, a exposição gradual significa se aproximar aos poucos e de forma planejada daquilo que hoje gera medo ou evitação. Então, se você tem medo de conversas difíceis, por exemplo, você precisa ir aos poucos tendo conversas difíceis, né? O objetivo não é eliminar o desconforto imediatamente. O objetivo é permitir que o cérebro aprenda algo novo. Algo como, eu consigo atravessar isso. Seria importante para o nosso cérebro pensar. Então, a gente tem uma regra que é bem interessante, que é a regra dos 5%, né? É uma forma simples de aplicar na vida real. É algo que, em vez de perguntar assim, como eu resolvo tudo, a gente precisa perguntar qual que é a menor ação possível agora. Então, qual é a menor ação possível nessa situação? Ou então, o que seria 5% mais corajoso hoje, né? Por exemplo, se o medo de ter uma conversa difícil, o primeiro passo não precisa ser resolver toda a conversa. Pode ser escrever o que você gostaria de dizer, enviar a primeira mensagem, iniciar o assunto, né? Quando você faz um pequeno movimento em direção ao que estava evitando, o cérebro recebe uma nova informação. E ele aprende que a situação pode ser difícil, mas suportável, que é o que a gente está tentando ensinar para ele. Suportar os desconfortos. E é assim que novas conexões neurais começam a se formar. Mudanças psicológicas raramente acontecem com saltos gigantes, elas acontecem em pequenos movimentos repetidos, né? E você não precisa ser completamente corajoso o tempo inteiro, viu, amiga? Às vezes, 5% já é suficiente para começar e reescrever esse padrão aí. Seu cérebro não está sabotando você. Não é que você não consegue, ele está tentando proteger uma versão sua que já sofreu. Mas talvez essa proteção tenha ficado grande demais para a vida que você quer viver hoje. Então você precisa sair dessa proteção. Talvez você não esteja travada, talvez esteja protegida demais. E terapia não é sobre tirar a sua defesa, é sobre ensinar você a escolher quando usar e quando não precisa mais. E é justamente por isso que o título do nosso podcast de hoje é sobre se defender, né? Então não é que você é uma pessoa que está não conseguindo, você é uma pessoa que está se defendendo. E neurologicamente eu te expliquei isso hoje. Por isso a gente vai trabalhar com o que a gente tem. E você também vai pedir ajuda para conseguir sair desse ciclo e atuar da melhor maneira possível. Muito obrigada por ter passado esse tempo aqui com a gente. Obrigada por receber essa pílula de psicologia para poder te ajudar no seu dia a dia. E não esquece, aqui a gente trabalha com o que a gente tem. Segue a gente nas redes sociais. Um beijo. Até a próxima!